A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero nesta hora trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está aqui registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Esse texto sagrado mostra-nos quando Deus traz a realidade da nação de Israel. Deus mostra a situação da nação de Israel ao seu servo, o profeta Ezequiel. Diz a Bíblia: Veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, o Espírito de Deus pairou, veio sobre a vida de Ezequiel, e Deus lhe abre os seus olhos espirituais para que ele pudesse contemplar como estava sendo realizada a situação, como estava sendo realizado o dia a dia da nação de Israel. Eles estavam vivendo em uma situação, espiritualmente falando, caótica. Estava um caos, ao ponto de ser comparado como a um vale de ossos secos. Então Ezequiel, ele se depara com aquele vale, e o Senhor fez com que Ezequiel andasse. Ezequiel andou em volta daquele vale. O versículo 2 diz: E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Meus queridos irmãos, a palavra aqui, sequíssimos, essa expressão, era para explicar que não existia nenhuma possibilidade de haver vida naqueles ossos. Estavam totalmente sem vida, sequíssimos. Esta era a situação de Israel, moralmente, espiritualmente e fisicamente. Por que Israel chegou a esta situação de um vale de ossos secos? Chegou a ser comparado a um vale de ossos sequíssimos. A Bíblia vai nos explicar em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 até o versículo 21, por que a nação de Israel ficou comparada a um vale de ossos secos. Diz assim: E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém,
zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas mãos deles, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Tudo isso aconteceu. Jerusalém ficou sem proteção total. Jerusalém foi atacado pela espada de Nabucodonosor. Jerusalém teve o templo queimado. As moças, a maioria delas morreram porque eram indefesas. As crianças. Por que veio todo este mal sobre Israel? Porque eles zombaram da palavra de Deus, deram as costas para os profetas, deram as costas para a presença de Deus. Ao invés de adorar o Criador do céu, da terra e do mar, estavam adorando a quem não merece honra, estavam adorando a Baal, estavam abandonando a sua fé e dando ouvido a espíritos de demônios, estavam consultando agora feiticeiros, agoreiros. Isso mesmo, o povo de Deus estava afastado, estava desviado da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não compactua com erro, Deus não compactua com pecado. Israel abandonou a fé, Israel abandonou a palavra de Deus, e a situação ficou muito ruim. E então foi reduzido a nada. Sabe, nos dias de hoje não está diferente. Quantos que conhecem a palavra de Deus, mas têm vergonha da Bíblia? Quantos têm conhecimento que Deus é santo, mas não querem viver em santidade? Quantos sabem que o caminho para o céu é Jesus, pela palavra de Deus, mas estão zombando da igreja, estão zombando do povo de Deus, estão zombando dos profetas do Senhor, estão zombando? E quantos que estão dentro da casa do Senhor, que tem aparência de que está vivo, mas está morto, porque está dentro da casa de Deus, vai à igreja porque o pai leva, vai à igreja porque a mãe leva, mas não serve o Jesus da mãe e nem do pai, vai por obrigação, estar por aparência. Esses tipos de pessoas estão na igreja, mas são comparados a um vale de ossos secos dentro da casa do Senhor. E Deus usa o seu servo, o profeta Ezequiel, para dizer desta maneira: aleluia, Senhor, tu o sabes. Sabe por que Ezequiel usa esta frase dizendo Senhor, tu o sabes? Ezequiel anda ao redor daqueles vales de ossos secos. Ezequiel anda ao redor daquele vale e o Senhor lhe faz uma pergunta: poderão reviver estes ossos, Ezequiel? Esta é a situação da casa de Israel. Poderão reviver estes ossos? Ezequiel então responde: Senhor Jeová, tu o sabes, tudo está nas tuas mãos. Aleluia. Ezequiel então ouve a voz do Senhor bradar no seu ouvido dizendo: então profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe qual é o remédio para ossos secos voltar a ter vida? Sabe qual é o remédio dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus para que todo aquele que está morto espiritual volte a ter vida? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus usa o profeta Ezequiel dizendo: Ezequiel, profetiza a minha palavra. Aleluia. Irmãos, não existe outro remédio para a igreja ficar curada das enfermidades espirituais. Não existe outro remédio que traga salvação para o pecador sem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder de
trazer à existência tudo aquilo que não existe. Tanto é que o Salmo 33, verso 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Verso 8 e 9 diz também assim, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Sabe por que o diabo se preocupa com quem ama a Bíblia? Sabe por que o diabo tem preocupação com a igreja que vive genuinamente a palavra de Deus? Porque sabe que quando a palavra é pregada, milagres acontecem. Pelo poder da palavra de Deus, acabei de ler, o mundo foi criado. Pelo poder da palavra de Deus, o sol, a lua, as estrelas, os mares, oceanos, toda a vegetação, tudo que existe no céu, debaixo dos céus, tudo aconteceu, tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. Deus só foi dizendo, haja, e foi acontecendo, haja, e foi acontecendo. Todo o exército de anjos foi feito pelo poder da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus tem o poder de criar, a palavra de Deus tem o poder de fazer existir aquilo que não existe. É por isso que o diabo se preocupa com a igreja, para não pregar a palavra genuinamente como ela tem que ser pregada. Eu quero lhe dar uma boa receita, em nome de Jesus. Você quer ver os milagres te seguindo? Você quer ver os milagres de Deus acontecendo? Honre a palavra, ame a palavra. Não seja como Israel, que deu as costas para a palavra e morreu espiritualmente. O fato de Israel dar as costas para Deus, o fato de Israel ter virado as costas para os profetas, morreram espiritualmente. Está cheio de pessoas que têm aparência de vivos dentro da igreja, mas estão mortos espiritualmente, porque não consideram a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. Mas nesta hora, humildemente, esse servo do Senhor, um profeta do Senhor, está abrindo a boca para lhe dizer: volte-se para a palavra, ame a palavra, tenha consideração a palavra de Deus, volte a ir à igreja, volte a obedecer o seu pastor, volte a obedecer a palavra de Deus, e você vai receber vida, você vai receber a unção do Espírito Santo novamente sobre você. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou como Deus deu ordem, aleluia. E o interessante é que no versículo 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles. A situação não era boa para o profeta. Sabe por quê? Ele estava em um local que a visão era horrível. Um vale com inúmeros ossos espalhados. Quem gostaria de passear ou andar no meio de um cemitério ambulante, cheio de esqueletos humanos espalhados? Ninguém. Se eu perguntasse a você onde você gostaria de andar e passear, você estaria escolhendo um parque, um shopping, uma outra nação para você viajar que você ainda não conhece. Talvez você escolheria um lugar de paisagens exuberantes, uma beira da praia, mas agora andar em meio a um vale de ossos secos, andar ao redor deles? Ao redor de um vale de ossos secos, ninguém escolheria este lugar com essa paisagem para poder andar. Mas Deus fez o profeta andar, para ele conhecer a situação do seu povo, como se encontrava. Sabe, em Apocalipse, nós encontramos o Senhor Jesus que anda no meio dos 7 castiçais. Quando o Senhor Jesus anda no meio dos 7 castiçais, é para lembrar que ele tem o domínio de cada situação. Ele tem o domínio e sabe o que está acontecendo em cada igreja. E quando falamos de igreja, não falamos de 4 paredes, falamos do povo de Deus na sua totalidade. O Senhor Jesus, ele conhece o seu dia a dia, conhece o que tu falas, com quem tu andas,
conhece a tua vida, conhece quem é você em casa, quem é você no trabalho. Então, quando o Senhor fez Ezequiel andar em volta daquele vale, foi para mostrar como estava a situação. Não adianta maquiar nada diante de Deus, porque Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus olhos são penetrantes. Aleluia! Não dá para esconder nada dele. Nada fica escondido na sua presença. Tanto é que para cada uma das igrejas das cartas em Apocalipse, ele dá um direcionamento. O Senhor nesta hora está te visitando, você que está me assistindo. Ele conhece a sua situação. Será que você tem amado a palavra ou tem dado as costas para ela igual Israel fez? Mas Deus nunca desiste do seu povo. Deus não desiste de você. Através da mensagem da palavra de Deus, você que está me assistindo, você sabe como encontra a sua situação espiritual neste momento. Talvez a sua consciência já esteja se despertando para mostrar como tem sido o seu dia a dia e você sabe que não está bem diante de Deus. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Talvez você se considera morto espiritualmente, não tem tido mais desejo de orar, não tem tido mais desejo de buscar a presença de Deus, não tem tido mais desejo de ir à igreja, você perdeu a vida espiritual. Vamos ser sinceros, vou declarar aqui o que você está sentindo. Você está se sentindo como que estivesse morto espiritualmente. Não tem desejo de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de ir para a casa de Deus. Mas você tem orado em seu pensamento dizendo: Senhor, eu não posso ficar assim. Eu não quero ficar assim. Aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. E aquilo que eu faço é o que eu não queria fazer. Mas eu quero dizer que está se apresentando para você nesta hora aquele que tem poder sobre a morte, tanto física como espiritual. Ele, o Senhor Jesus, Ele mesmo diz para nós no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, desta maneira: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê nesta hora, o Espírito de Deus te ressuscita. Faça um pacto com Deus novamente. Você que está frio espiritualmente, está na igreja só de enfeite. Você que vai para a igreja só porque a sua esposa vai. Você que vai para a igreja só porque o seu marido vai. Mas o seu desejo, o teu coração não está mais lá dentro da igreja. Você que só ora por causa de pegar carona com os outros. Só ora se alguém mandar. Só lê a Bíblia se alguém pedir. Ei, isso vai acabar agora em nome de Jesus. Eu profetizo que voltará para você agora o Espírito de Deus. Você vai voltar a ter vontade de orar. Você vai voltar a ter desejo de buscar a presença de Deus. Você vai voltar a expulsar demônios em nome de Jesus. Você vai voltar a expulsar enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê? Aleluia! Aquele que tem poder sobre a vida está me mandando profetizar neste momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no Ezequiel capítulo 37, versículo 12, o mesmo que tem poder de trazer a vida espiritual de volta está dizendo: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ei, o Senhor está dizendo que vai te tirar dessa situação caótica. Você que não tinha mais desejo de orar, vai voltar a orar. Você que não tinha mais desejo de estar em plena comunhão com o Espírito Santo, vai voltar a ter comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus
tem este poder. Aleluia. O versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quando o Espírito de Deus vem para a vida da pessoa, a vida retorna. Sem o Espírito não existe vida. Pode até ter estrutura, pode até ter beleza, mas se não tiver o Espírito, está morto. A igreja pode ter a fachada de granito, pode ter ar-condicionado, no seu interior pode ter piso de porcelanato, pode ter tudo do bom e do melhor, a melhor orquestra, os melhores cantores, pregadores, os melhores exegetas, mas se não tiver o Espírito Santo, estão mortos. Mas agora, olha a diferença. A igreja pode ser bela na sua estrutura, mas seja cheia do Espírito Santo. Pode ter uma bela orquestra, mas cheia do Espírito Santo. Pode ter grandes pregadores, grandes exegetas, grandes expositores dos textos sagrados, mas sejam cheios do Espírito Santo, porque uma igreja que tem um pastor cheio do Espírito Santo e que tem toda a membresia cheia do Espírito Santo é uma igreja viva, é uma igreja que Deus faz parte dela, porque Deus não faz parte de uma igreja morta. Enquanto Ezequiel olhava ao vale cheio de ossos, não via o Espírito ali. Só depois que ele profetizou por meio da palavra de Deus, que veio o Espírito do Senhor sobre aquele vale. Então, o que eu quero dizer mediante a luz da Bíblia? Que quando Ezequiel profetizou, cada osso procurou o seu osso. Significa que entrou o estágio de união, porque antes tudo estava separado. Separação fala de individualismo. Deus não opera onde existe individualismo, onde alguém diz: eu sou melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, eu dirijo o culto melhor, eu presido a igreja melhor. Deus não atua no individualismo. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É só respeitar o chamado um do outro. Um foi chamado para pregar, outro para ensinar, outro para cantar, outro para expulsar demônio, outro para ministrar a cura de maravilhas na vida das pessoas. Um foi chamado para presidir. Aleluia! Cada um tem o seu chamado. Um é chamado para diácono, outro auxiliar de trabalho, outro evangelista, outro pastor, outro presbítero. Cada um atue na esfera que foi chamado para desenvolver o seu chamado. Mas na igreja há lugar para todos. Assim como o dedinho mindinho do pé procurou o pé, o dedinho mindinho da mão procurou a mão. É verdade, o antebraço procurou a outra parte do braço. Cada um tem o seu lugar na casa de Deus. Não precisa de espírito de facciosidade. Fique no chamado que Deus te chamou para desenvolver. Desenvolva o chamado que Deus te chamou. A Bíblia diz que cada osso procurou o seu osso, mas não havia neles espírito ainda. E o profeta continuou profetizando. Sabe o que aconteceu? Quando o profeta profetiza novamente, veio nervos e veio os tendões. Os nervos fazem parte da parte sensorial. Os nervos fazem parte dos ligamentos. O que faz a gente ter movimento nas articulações são os nervos. Aleluia! E os ligamentos foram cada um buscando as suas partes. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu quando os quatro cantos tiveram, aleluia, o sopro do Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Veio sobre eles, aleluia, carne,
A carne fala da massa muscular. A massa muscular só existe em nosso corpo dependendo daquilo que a gente se alimenta. Se você não se alimentar bem, você perde massa muscular. O que faz a gente ficar de pé são as nossas massas musculares. Não adianta ter ossos, nervos, tendões, se não tiver massa muscular, não vai ficar de pé. E o que produz massa muscular é a alimentação. E o que é alimento para a igreja? É a palavra. A igreja só fica de pé se tiver palavra. Não adianta, não existe subterfúgio, não existe outra regra de fé a não ser a palavra de Deus. Tem igreja aí morrendo, está esquelética, está no estado cadavérico. Por quê? Está faltando palavra. Se não tem palavra, não tem massa muscular. A massa muscular, torna a dizer, é o que faz o corpo do ser humano ter estrutura e suporte físico para ficar de pé. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Não adianta nervos, não adianta tendões, não adianta ossos, se não tiver estrutura de massa. Aleluia! Tem que ter tudo funcionando. Sabe por quê? Aleluia! Conforme eu lhes disse, os tendões e os nervos fazem parte da esfera sensorial, para você ter tato, para você sentir o contato. Precisamos sentir o contato do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos que estão sem sensibilidade, não tem mais sentido, aleluia, e nem ouvido a voz do Espírito Santo. Em Apocalipse é dito 7 vezes para as 7 igrejas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Para cada uma das igrejas é dito uma vez, então dá o total de 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Não podemos viver sem o Espírito Santo. Não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz também, meus irmãos, que quando o profeta profetizou, veio a pele. A pele fala de acabamento, foi a parte final. Não adianta ter um corpo lindo, bonito, ter ossos, nervos, tendões, ter massa muscular, ter pele, mas não ter o espírito. A pele fala de aparência. A pele é o acabamento do nosso corpo. É o que traz a beleza física. Eu quero dizer que a igreja só é bela, só é completa se tiver a presença do Espírito Santo em sua vida. Sem a presença do Espírito Santo, nós não somos ninguém, não somos nada. Pode ter tudo na igreja, se faltar o Espírito Santo, faltou tudo. Aleluia, glória a Deus. Tinha lá tudo, mas eram corpos estirados no chão. Aí o Senhor diz para o profeta: profetiza, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos a Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. É com a ordem de Deus que as coisas acontecem. É com a permissão de Deus que as coisas acontecem. E é sobre a ordem de Deus que eu quero profetizar neste momento. Que Deus vai trazer vida onde existia morte na sua vida. Deus vai trazer vida espiritual para você que estava morto espiritualmente. É sobre a ordem de Deus que eu profetizo agora, que toda frieza espiritual vai saindo agora da sua vida, e que o renovo do batismo do Espírito Santo volte sobre você,
que você volte a falar em línguas, que você volte a falar em mistérios com Deus. E para você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, eu quero profetizar que o Espírito de Deus entre na sua vida agora, porque só existe um caminho para a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus cura, só Jesus ressuscita e só Jesus leva para o céu. Aleluia! Quando o profeta usa a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia diz, glorificado seja o nome do Senhor, que o exército se ajuntou, porque eles ficaram de pé, porque entrou neles o Espírito. A Bíblia diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Quando Deus assopra o fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente. Eu quero dizer que nesta hora, Deus sopra o Espírito dele sobre você. Deus sopra o Espírito dele sobre a igreja onde você congrega. Deus vai soprar o Espírito de vida na empresa onde você trabalha. Todo espírito de falência está destruído, está derrotado em nome de Jesus. Deus sopra o Espírito de vida no teu casamento. Deus sopra o Espírito de vida na tua saúde. Deus sopra o Espírito de vida na tua vida financeira. Deus sopra o Espírito de vida na tua vida física. Seja curado agora, em nome de Jesus. Deus sopra o Espírito de vida nos quatro cantos da tua casa. Satanás não tem poder de se aproximar da tua casa, porque o Espírito de Deus está aí com você e está na tua casa. Para você que está me assistindo, tome posse desta palavra. Deus sopra nesta hora o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que te pertence. Em nome de Jesus, eu ministro esta palavra de bênção sobre você, sobre a tua casa e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, em teu nome, eu acabo de ministrar a tua palavra e quero te pedir uma bênção especial para a vida desta pessoa que está me assistindo. Sopra, bondoso Deus, o Espírito de vida sobre a vida desta pessoa que está me assistindo. Talvez ela está precisando do teu sopro para curar. Talvez essa pessoa está necessitada do teu sopro de vida para ter vida espiritual novamente. Ela não tem conseguido mais orar, não tem conseguido mais buscar a tua face, mas a tua presença está chegando agora como brasas de fogo sobre a vida desta pessoa. Renova pelo teu poder, renova pelo teu Espírito Santo, traz a virtude, traz a tua glória, traz a tua unção, em nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa, e que a casa, a vida desta pessoa seja transformada pelo teu Espírito Santo. E eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo espírito das trevas, em nome de Jesus. Ó Pai bondoso, ó Pai querido, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.